Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio. Primeiro capítulo: Executivo e Executivo Pessoal. Bom, começando direto aqui pelas leis municipais, né? Além daquelas mais simbólicas, tipo o Festival de Natal no calendário e as homenagens para o Flávio Cautsi e para Isabel Constância. Teve uma que, bom, tem um impacto mais prático, né? A Lei 14.283. Basicamente, criaram uma verba de representação, R$ 7.595,25. Pelo que entendi, é tipo um reembolso, né? Para moradia, transporte, não é salário a mais. E é específica para o secretário executivo do novo escritório de Brasília. O que a gente tira disso, hein? Olha, o interessante é justamente isso, né? A formalização dessa estrutura lá em Brasília. E com verba própria. Isso sinaliza, assim, uma intenção clara de ter mais presença, mais articulação lá no nível federal. Para facilitar as coisas para a cidade, talvez? Buscar recursos? Exato. Pode ser para defender interesses específicos, destravar verbas, participar de discussões importantes. É um posicionamento, né? Estratégico. Entendi. Bom, mudando um pouco o foco, vamos para o pessoal, que teve coisa bem interessante ali na gestão. Aquele caso do servidor Marco Antônio Kichalowski, por exemplo. A aposentadoria dele foi modificada. Primeiro, a Justiça mandou pagar proventos integrais na aposentadoria por invalidez e depois ainda veio a concessão do RDE, o Regime de Dedicação Exclusiva. E o detalhe: tudo com efeito retroativo. A integralidade desde maio de 2022 e o RDE a partir de março de 2024. Isso mexe bastante, né? Mexe muito. Levanta uma questão bem importante, que é esse impacto das decisões judiciais na administração, né? Pensa no orçamento da Previdência, na carreira do servidor. Uma decisão externa muda tudo. E essa retroatividade, então, gera um passivo, né? Precisa ajustar tudo lá atrás. Complica a gestão. Imagino. E falando em mobilização interna, o tamanho daquele grupo de trabalho para o Plano de Ação Climática, o PLAC, é impressionante. Tem gente de tudo quanto é secretaria, né? Meio ambiente, obras, planejamento, saúde, direitos humanos, desenvolvimento econômico. E ainda DMAI, DMLU, Procempa, PGM, quase todo mundo envolvido. Pois é. Se a gente conecta isso com o cenário geral, mostra um esforço bem grande, né? Transversal mesmo, para enfrentar um problema complexo como o clima, não dá para ser só uma secretaria, né? Essa amplitude toda, infraestrutura social, econômico, ambiental, mostra que é uma prioridade alta e que exige, assim, a integração de todo mundo. Não é só uma questão verde, digamos. Faz todo sentido. Bom, e no dia a dia ali do RH, digamos assim, a gente vê as movimentações mais rotineiras, né? Tem aquela troca normal em cargo comissionado, exonerações, nomeações e um foco grande em fiscalização, parece. Muitas gratificações de incentivo à produtividade, a JIP. Principalmente para quem fiscaliza contrato, né? Manutenção, limpeza, TI, obras, eventos. Sim, a JIP funciona como um extra pelo desempenho, né? É comum para essas funções de fiscalização. É essencial garantir que os contratos sejam cumpridos. E também tem o fluxo de concurso público. Nomeações, principalmente no DMAE, para várias áreas. Assistente, técnico, operador, biólogo, mas também algumas desistências, anulações de nomeação. Acontece. Faz parte do processo, né? E, claro, o resto da máquina girando, relotação de servidor, gente saindo para participar de seminário, como uns aditores fiscais, concessão de abono de permanência, adicionais de periculosidade, insalubridade e até abertura de inquérito lá na saúde. E no Previmpilha, rotina de sempre, né? Decisões sobre isenção de imposto para aposentada, averbação de tempo, coisas do dia a dia previdenciário. Exato. Todo esse conjunto de atos, né, mostra a administração funcionando. Gerenciando pessoas, contratos, cumprindo regras de concurso, lidando com benefícios, questões disciplinares. É a complexidade da gestão pública no cotidiano.
Então, para a gente amarrar aqui, os pontos que mais se destacaram foram essa estrutura nova em Brasília, com verba definida, o peso das decisões judiciais mudando benefícios de servidor com efeito retroativo e essa mobilização enorme para o plano climático. Certo. Precisamente, esses 3 pontos juntos dão uma boa fotografia do momento. Mostram uma administração tentando se projetar para fora, buscando essa articulação federal, ao mesmo tempo tendo que se adaptar a fatores externos como o judiciário, né? E planejando a longo prazo para desafios enormes como o clima, sem descuidar da gestão do dia a dia, que é super complexa. E aí fica a provocação, né? Se a gente olha para esse investimento em Brasília e para essa força-tarefa do clima, que prioridades estratégicas isso está sinalizando para o futuro da cidade, hein? Próximo capítulo: documentos oficiais. Bom, vamos direto então aos documentos recentes da administração de Porto Alegre. O primeiro destaque é um edital grande de estágio, né? O 026-2025. Isso mesmo. A Prefeitura, junto com o CIES, estão buscando estagiários de nível superior, médio e técnico. E as inscrições já têm data, né? De 28 de julho a 18 de agosto. Tudo online pelo site do CIE. Exato. E o interessante, assim, não é só preencher as vagas que já existem agora, mas eles estão formando um cadastro reserva, o CR, bem robusto. Ah, sim. Cadastro reserva. E isso sinaliza, né, que eles já preveem uma necessidade mais para frente. As bolsas, bom, são R$ 7,57 por hora para o médio técnico e R$ 8,51 para o superior. E ainda tem o auxílio transporte de R$ 220 por mês. Olha, interessante. E tem vagas específicas que chamam a atenção, né? Tipo 10 para arquitetura, 15 para farmácia, 20 para o ensino médio para maiores de 18. Fora o cadastro reserva em um monte de área. Administração, direito, engenharia civil, jornalismo, nutrição, técnico em administração. É bastante coisa. Sim, bastante diversificado. O que será que esse foco tão grande no cadastro reserva pode indicar, hein? Além do óbvio de cobrir saídas normais, assim. Olha, pode ser um sinal de que a prefeitura está antecipando não só aquela rotatividade natural, sabe? Mas talvez projetos maiores ou, quem sabe, até uma reestruturação interna que vai precisar desses perfis. Entendi. Especialmente nessas áreas administrativas e técnicas. É um termômetro interessante, assim, da visão de médio prazo deles. E um lembrete super importante para quem for se candidatar. Qual? Tem que acompanhar tudo pelo site, o www.ciers.org.br. A responsabilidade é total da pessoa. E, claro, precisa cumprir nos requisitos básicos, né? Morar em Porto Alegre ou nas cidades vizinhas que estão listadas, ter no mínimo 16 anos e estar matriculado direitinho. Certo, certo. Falando em estrutura interna, em administração, tem também a Instrução Normativa 009/2025 da SMAP, Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio. Parece um ajuste mais fino ali na máquina pública, né? É exatamente isso. Essa instrução, basicamente, ela mapeia. Ela diz em qual departamento específico, tipo diretoria de gestão de pessoas ou de patrimônio, escola de gestão pública, onde cada cargo de confiança, os CCs, ou função gratificada, as FGs, As FGs, isso. onde cada um vai atuar. É como organizar as peças mesmo no tabuleiro, sabe? Para que a estrutura que a legislação nova definiu funcione na prática, no dia a dia. Garante que cada pessoa-chave esteja no lugar certo para tocar os projetos da secretaria. Entendi, faz sentido. E dessa organização interna, vamos para outra ponta. Seleção de pessoal, mais para a linha de frente. Tem novidade para fisioterapeutas, né? Edital 088/2025. Isso, saiu a lista preliminar dos inscritos e as notas para a seleção da Operação Inverno. Mas olha, o ponto crítico aqui é o prazo para recurso. E qual o prazo? Apenas um dia, dia 25 de julho, das 9 às 17 horas e só pelo site da Prefeitura. É um prazo curtíssimo mesmo. Exige atenção total de quem está participando. Nossa, um dia só para recurso, caramba. Tem que estar muito atento mesmo. Muito. E, se precisar de desempate, o sorteio já está até marcado, dia 28 de julho. Tá certo. Mudando um pouco o foco agora para o social. O CMAIS, o Conselho Municipal de Assistência Social, aprovou umas reprogramações de verbas bem importantes.
São as resoluções 148 a 152. Sim, e são valores assim com um impacto bem direto na vida das pessoas, né? A resolução 148, por exemplo, ela direciona quase 9,4 milhões. Quase 10 milhões. Para quê? Para aluguel social e estadia solidária. Isso significa R$ 400 por mês durante um ano para mais de 750 famílias. É um investimento bem considerável em segurança habitacional. Nossa, 9,4 milhões para apoio habitacional é realmente muito expressivo. E as outras resoluções, o que elas trazem? Bom, a 149 reserva mais ou menos 1,28 milhão para manter um serviço de acolhimento para homens, a Casa de Passagem. Ah, ok. E as outras três, 150, 151 e 152, elas aprovam verba para alugar veículos. Vários veículos para unidades do CRAS e do CREAS. Ah, para mobilidade das equipes, então. Pegar onde precisa. Faz todo sentido. Mobilidade é chave mesmo para a assistência chegar onde tem que chegar. E para a gente fechar essa nossa análise de hoje, tem uma homologação na área da cultura. Isso. Foi publicada a lista final à homologação dos credenciados no edital para oficineiros. É o programa Paulo André Russo. Certo. Na prática, isso significa que as pessoas listadas ali, são 4 CPFs e um CNPJ, uma empresa, agora estão oficialmente habilitadas. Elas podem ser contratadas pela prefeitura para dar oficinas culturais dentro desse programa específico. É o sinal verde para essas atividades culturais poderem começar. Entendi. Então, olhando assim o conjunto todo, tem busca por estagiários, pensando lá na frente, né, com cadastro reserva, tem ajustes na máquina administrativa, processos seletivos andando, investimentos bem fortes no social, principalmente em moradia. Esse da moradia chama atenção. E a cultura também avançando. Mostra uma gestão bem ativa em frentes diferentes, né? Sim, um retrato bem dinâmico e fica uma reflexão interessante, né, se a gente conectar os pontos. Essa aposta grande no cadastro reserva de estagiários, principalmente nas áreas administrativas, junto com esse volume bem expressivo de dinheiro para assistência social, com foco em moradia e em acolhimento. O que será que isso sinaliza sobre as prioridades ou talvez até as preocupações da gestão para o futuro próximo? Uma boa pergunta. Pode ser uma antecipação de demandas sociais que eles veem crescendo. Ou talvez a necessidade de reforçar a própria estrutura administrativa para conseguir dar conta dos desafios que vêm por aí. É algo para a gente observar, né? Os próximos passos da prefeitura podem dar mais pistas. Último capítulo. Editais. Ok, vamos mergulhar direto nos destaques aqui dos editais e contratos. Começando pela cultura, saiu a homologação dos inscritos para o edital de oficineiros Paulo André Russo, né? Tem Marco Aurélio, Iório, Manuel Santiago Neto, enfim, alguns nomes lá. E na cultura ainda, 2 inexigibilidades. Achei interessante. Douglas Jun Andrade e Silvânia da Silva Rodrigues, cada um com R$4.000 para dar 40 aulas de dança, uma de contemporâneo, outra de jazz funk. 4.000 para 40 aulas é um valor que parece padrão para esse tipo de oficina, né? Mostra a continuidade dessas ações pontuais. Pois é. E também a produtora Poa Music, contratada por R$6.000 para um show do Rodrigo Almada lá num evento da Ugama. Sim, são essas movimentações menores. Mas, olha, vindo do planejamento, o que realmente chama atenção é a abertura da licitação para a PPP da usina do gasômetro, né? Exatamente. É um projeto de outra escala, né? Para ativação, operação, manutenção. A sessão pública ficou lá para fim de agosto. Agosto de 2025, um horizonte mais longo. Isso. Mas, claro, essa MPG não para, né? Tem pregão eletrônico para limpeza lá na Secretaria da Cultura. A rotina. Pregão para registro de preços de material de construção, tipo meio-fio, brita, para vários órgãos, e outro para material hospitalar para SMS. Tudo com sessão agora no início de agosto. É essa dinâmica, né? De um lado, um projeto estruturante de fôlego, como a PPP do gasômetro, que sinaliza uma visão de futuro para aquele espaço. E do outro, a máquina administrativa rodando com o essencial. Limpeza, material, saúde, coisas do dia a dia mesmo. E resultado de julgamento, teve algo? Teve sim, a DW Engenharia ganhou o lote para manutenção de viadutos do pregão 165. E no pregão 074, aquele de material hospitalar para SMS, várias empresas ganharam itens.
Mas olha, os itens 01, 09, 18 e 26 deram fracassados. Fracassados. Isso aí pode complicar um pouco o abastecimento da saúde, né? Precisa ver como vão resolver. Pois é. E bom, falando em desafios e talvez ligado à recuperação pós-enchente, a Secretaria do Meio Ambiente, a SMAMUS, contratou via credenciamento, 4 empresas: Giovana Garafa Ross, Air Serviços, Brinkmann Engenharia. E mais uma, um CNPJ ali. Isso, cada uma por uns R$ 20.780, para elaborar laudos sobre vícios estruturais em imóveis que foram impactados. É uma ação técnica fundamental nesse momento. Totalmente. Conecta direto com a necessidade de diagnóstico pós-desastre, E nessa linha mais social, a SMDH, que é a de Inclusão e Desenvolvimento Humano, publicou uma justificativa de dispensa de chamamento público, basicamente para agilizar um termo de fomento com a pequena casa da criança para manter os programas deles. Exato. Termos de fomento são esses repasses para ONGs continuarem o trabalho. E falando em social, a SMAS, Assistência Social, está oficialmente sucedendo a FASC, que está em extinção. Importante essa transição. Sim, uma reestruturação administrativa grande. A SM está assumindo os contratos da FASC, como um de quase 180 mil com a RUP Engenharia para elaboração de projetos, e outro menorzinho de taquigrafia com a Patrícia Costa Ribeiro. Entendi. Mudando para a educação, para a SMD, o que salta aos olhos é a quantidade de dispensas de chamamento público para termos de fomento via emendas parlamentares. As emendas! Muitas. Cerepau, Lar Esperança, Associação de Moradores lá do Condomínio Cristal, ACMRS, SEI Brincar é Arte, Cassim. Valores variados. 50 mil, 100 mil, 80 mil. É um mecanismo muito comum, para direcionar verba para projetos específicos de OSCs, tanto na educação quanto na saúde. A gente vê isso direto. Mas sempre fica aquela questão, da dependência que essas entidades acabam tendo dessas fontes mais pontuais de recurso. Verdade. E a SMED também fez aditivos para aumentar a compra de alimentos da agricultura familiar. Um com a Copa, de mais de 1.100.000, e outro com a Comafit, de uns 410 mil. Isso é PNA, Programa Nacional de Alimentação Escolar. É uma política pública super relevante que conecta a merenda com o desenvolvimento rural local. Esses aditivos mostram um aumento, talvez, na demanda das escolas ou na capacidade de entrega dos agricultores. É positivo, faz sentido. Bom, e passando por outros órgãos rapidinho, o DEMAB publicou várias listas complementares de REURBS, a regularização fundiária, para várias vilas, Vila Nova São Carlos, São Gabriel, Monte Cristo, fundamental para a segurança jurídica das famílias. Sim, e também concedeu aluguel social para uma pessoa. Mas o que achei curioso foi a atualização do cadastro daquele Projeto Copa, 2014. Convocaram quem não foi atendido para atualizar dados e, ao mesmo tempo, suspenderam o bônus moradia para esse grupo. Olha aí, suspenderam o bônus moradia especificamente para esse grupo do Projeto da Copa. Isso merece atenção. Sabe, pode ser uma mudança de estratégia da política habitacional ali, ou talvez o fim dessa modalidade para esse projeto específico. É um ponto a acompanhar. E o DMLU em contratação emergencial pesada. A Transportes RN Freitas para serviço de container poliguindaste, quase 1,5 milhão. E para Roll-on Roll-off, mais de 3.200.000. Ambos por um ano. É, quase 4,8 milhões no total, emergencial. Isso reforça muito a percepção da demanda extraordinária de limpeza. Provavelmente ainda um reflexo forte das enchentes, Remoção de entulho, limpeza pesada. Com certeza. E para fechar, a IPTC, licitando desde material de copa e desinsetização. O básico. Até compra de brita, prorrogando licitação de remoção de caixas estacionárias, abrindo para locação de radares portáteis e ainda aditivando o contrato de gerenciamento de combustíveis, que já está em mais de 1,5 milhão. Mostra a complexidade da EPTC, Gerencia desde a limpeza da sede até radar e combustível para a frota toda. É muita coisa diferente. Pois é, olha, cobrimos bastante coisa hoje. Desde o planejamento de longo prazo, como a PPP do gasômetro, até essas ações bem emergenciais, a recuperação pós-enchente e a máquina do dia a dia, o social via emendas. E fica a reflexão, Observando essa quantidade toda de contrato emergencial, como esses do TMLU, e a dependência dos termos de fomento em emendas parlamentares,
Como é que o município equilibra isso? Quer dizer, as necessidades urgentes, que às vezes custam mais caro por serem emergenciais, e essas demandas contínuas que dependem de verba pontual, com planejamento orçamentário de longo prazo e os processos licitatórios regulares que deveriam ser a regra, né? É um desafio constante para a gestão pública. Fica aí para a gente pensar. Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio.